Que a graça e a paz de Deus seja sobre a sua vida. Glória a Deus. Salmo 128. Perdoa essa cinegrafista. Glória a Deus. Vamos ler então o Salmo 128, amados. É um salmo que fala sobre o temor de Deus e a felicidade no lar. E nós cremos de todo o coração que Deus projetou a família para que nós nos tornássemos plenos, felizes, abençoados à luz da palavra de Deus. Se vivemos os valores e os princípios do reino de Deus, você pode ter certeza que a sua vida familiar, o seu casamento será tremendamente abençoado. Amém? Amém? O problema não está em Deus, o problema está em nós. E nós nos alinharmos com Deus e vivemos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, aquilo que Deus projetou no seu coração para cada um de nós. O Salmo 128, ele fala assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Fala comigo, bem-aventurado. Somos nós que tememos ao Senhor e andamos nos seus caminhos. Do trabalho das nossas mãos comeremos, feliz seremos, e tudo nos irá bem. Glória a Deus. Quem recebe essa palavra profética sobre a sua vida, fala comigo com as mãos para o alto assim. Fala assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver, a que preço for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Querido, sempre declare isso sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a sua família. Eu sou um jovem pastor, fui criado numa casa onde desde pequenininho eu vi os meus pais, que hoje são casados há 40 e poucos anos, se não me engano 42, 43 anos, servindo ao Senhor, pela graça de Deus, os 4 filhos servindo ao Senhor, sendo pastores. Querido, isso é graça do Senhor. Só Deus para fazer um negócio desse numa família. Mas desde pequenininho eu ouvi os meus pais declarando essa palavra profética: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eles sempre diziam isso para nós, e nós absorvemos essa palavra no nosso coração e nós cremos nisso. O casamento e a família foi criado por Deus, para a glória de Deus, como nós aprendemos com o pastor Paulo, e é possível sermos felizes no nosso casamento, no nosso lar, no contexto da nossa família. Bem-aventurado, 1000 vezes feliz, é aquele que teme ao Senhor. Quem é que teme ao Senhor? É aquele que obedece a palavra de Deus, que leva Deus a sério, que honra o Senhor. A Bíblia diz em 1 Samuel: eu honro os que me honram, mas os que me desprezam também serão desprezados. Então não despreze aquilo que Deus vai nos ensinar hoje. Guarde a palavra de Deus no seu coração, honre a Ele, e aí todas essas promessas aqui do 2, 3 e 4 são para a sua vida. Feliz serás e tudo te irá bem. É possível sermos felizes nos nossos casamentos. Nós vamos falar sobre essa temática, fortalecendo casamentos em nossa cultura pós-moderna. O que é a cultura pós-moderna, gente? É a cultura do mundo atual, anti-Deus, relativista, ou seja, tudo é relativo. O que pode ser verdade para você, talvez não seja para mim. Essa geração de homens e mulheres que pensam na sua cabeça o importante é ser feliz, independente dos valores do reino de Deus, dos princípios cristãos. Eles pensam assim, eles entram no casamento, como o pastor Paulo falou, querendo ser felizes, e não entendendo que o casamento tem como base o amor, não o amor sentimental, como pensa essa cultura pós-moderna, que valoriza o sentimento e desvaloriza o caráter, os princípios
e os valores do reino de Deus. Cultura pós-moderna é isso, é tudo aquilo que é contrário a Deus, é tudo aquilo que não acredita em verdades absolutas da palavra de Deus. E nós somos cristãos, nós acreditamos na palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus é a única capaz de transformar a sua vida, o seu coração, o seu casamento e a sua família. Como eu falei, esse retiro não é para salvar casamento de ninguém. Esse retiro é para alinhar o seu coração com o céu. E se você abrir o seu coração com o céu, abrir o seu coração para Deus, Deus vai fazer coisas lindas na sua vida. Nós estamos aqui caminhando dentro de um profético, dentro daquilo que Deus quer para cada um de nós. Então feche os seus olhos agora, vamos orar diante do Senhor. Segura a mão do seu cônjuge, feche os seus olhos comigo. Vamos orar em nome de Jesus. É o que nós cremos aqui, é o que nós vamos falar em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, pedimos a Tua graça sobre nós. Venha conosco nesse momento, Pai, porque cremos que só o Espírito Santo pode nos transformar. O Espírito Santo de Deus venha sobre cada vida, sobre cada coração, nos faz pessoas bem-aventuradas, nos faz pessoas felizes, mas felizes verdadeiramente, baseados na palavra de Deus, temendo ao Senhor, andando nos seus caminhos. Senhor, se alguém precisa mudar, esse alguém não é o Senhor, esse alguém sou eu, esse alguém é minha esposa, esse alguém somos nós. É nós que precisamos nos alinhar com o céu, é nós que precisamos mudar o nosso coração diante da Tua presença, Pai. Só o Senhor pode fazer isso. Eu não posso, meus irmãos também não, sozinhos, mas no Senhor tudo é possível àquele que crê. Por isso nós abrimos o nosso coração e pedimos a Tua graça sobre nós, em nome de Jesus, amém. Presta atenção, nós estaremos projetando. Nós temos aprendido, querido, e como pastores, nós temos visto isso na sociedade atual, que infelizmente, quando as famílias desmoronam, as instituições sociais da nação se enfraquecem e tendem à corrupção. Hoje, mais do que nunca, nós temos visto isso no Brasil, não é verdade? A sociedade com famílias fragilizadas, o que nós chamamos, os especialistas, de famílias disfuncionais, fora das suas funções, desgovernadas, destrambelhadas, destruídas, desestruturadas. E isso tem afetado a sociedade, tem afetado até a nossa nação, e não só a nossa nação, o mundo afora, dentro dessa cultura pós-moderna. Então, nós precisamos consolidar as famílias, precisamos fortalecer os casamentos, para instituirmos uma sociedade melhor, uma sociedade com a graça de Deus abençoada pelo Senhor. Olha o que diz esse juiz, um juiz federal norte-americano. Ele diz: as famílias são pequenas civilizações, e a morte de uma família é a morte de uma pequena civilização. Fala comigo, as famílias são pequenas civilizações. A nossa sociedade hoje, individualista, geralmente só pensa em si, só pensa no seu umbigo, não pensa no outro, não pensa a nível geracional. Mas nós sabemos que todas as gerações, todas as nações que existem hoje no mundo, elas foram formadas a partir de famílias. Se nós estamos aqui é porque nós partimos de uma família, Adão e Eva. E cada família é uma pequena civilização. A sua família pode levantar uma nação, pode erguer uma nação, pode formar uma nação. E quando uma família morre, às vezes uma pequena civilização pode desaparecer. Olha a importância de uma família. Esse juiz norte-americano constata isso, e nós acreditamos nisso, por isso investimos na família. O maior segredo para a cura de uma sociedade é a restauração do princípio do matrimônio. Nós entendemos que quando nós investimos no casamento, no lar, no matrimônio, nas famílias, toda uma sociedade é modificada, é transformada. Por isso o lema do IBB Casais é esse: famílias fortes, igreja forte. Não tem como nós levantarmos uma igreja forte se as famílias não forem fortes, se os casamentos não forem fortes. A sociedade, infelizmente, vai se tornar fraca.
As maiores tragédias sociais, irmãos, presta atenção, derivam de pessoas que se tornaram subproduto, muitas vezes, de um casamento fracassado. Isso é estatístico, não é uma coisa que o pastor Giovanni está falando. É o que os sociólogos dizem, os antropólogos dizem, os especialistas na área de sociedade dizem isso. Quando se destrói o conceito de família, quando as famílias são destroçadas, infelizmente as consequências varrem toda a nossa sociedade. Então, precisamos investir nas famílias, a partir do princípio do matrimônio. Investir contra a delinquência, por exemplo, é um grande mal hoje no Brasil. Talvez você não saiba, mas no Brasil morrem anualmente, em 2017, estimativa de IBGE, 62 mil pessoas assassinadas por morte violenta. A cada 7 minutos uma mulher no Brasil é estuprada, violentada. E o que causa toda essa delinquência? O que causa todo esse distúrbio social? Investir contra a delinquência, presta atenção, a violência, o tráfico, a prostituição, sem moralizar o matrimônio, é como enxugar gelo. Não produz resultado a longo prazo. Então, hoje mais do que nunca, nós precisamos investir nas famílias, para que realmente toda a sociedade saia desse caos social, de violência, de delinquência, de tráfico, de prostituição, realmente moralizando, investindo no matrimônio, para que realmente isso faça a diferença. Prevenção, essa é a chave para que toda essa situação seja modificada. Um casamento forte é o mais poderoso antídoto contra a evasão escolar, gente. Olha aqui. Uma das coisas, isso é pesquisa científica, que mais levam crianças a abandonar as escolas é um casamento fragilizado, um casamento que se desfaz. Produz evasão escolar. Mas quando o casamento é forte, isso é o mais poderoso antídoto contra o abandono da escola, a evasão escolar, o abuso infantil, é outra estimativa, a delinquência juvenil, muitas vezes é fruto de um lar desestruturado. Por isso precisamos fortalecer as famílias, fomentaremos, ou seja, criaremos um ambiente saudável para que os filhos sejam fortes, comprometidos com a boa educação e bem direcionados vocacionalmente, profissionalmente. Por que hoje a gente vê uma geração de adolescentes, de jovens, que não tem compromisso com o trabalho? Tem muitos empregadores aqui, não é verdade? Empresários, comerciantes, eles têm constatado isso. Como é difícil trabalhar na vida do jovem hoje. E muitas vezes, se você for conversar com esse jovem, com esse adolescente no ambiente de trabalho, você vai ver que muitas vezes ele é fruto de um lar todo esfacelado, de uma família disfuncional. Então é muito importante estabelecermos filhos fortes, comprometidos com a boa educação e direcionados vocacionalmente, se é isso que nós queremos fazer. Não apenas se investirmos nisso, na família, no casamento, não apenas diminuiremos os índices de marginalidade, como também aumentaremos o índice de pessoas que cooperam ativamente com a sociedade. Olha que tremendo isso, gente. Gerarmos filhos para a glória de Deus, amém? Famílias fortes, casamentos fortes, para que esses filhos, para que esse legado que nós estamos deixando nessa terra, os nossos filhos, as futuras gerações, contribuam com a sociedade e não sejam um problema para a sociedade, uma vergonha para nós. Por isso a importância de investir e consolidar os casamentos. Preste atenção, nos últimos 50 anos, o mundo tem deixado de ser uma cultura de casamento para se tornar uma cultura de divórcio. Claro que nós sabemos que talvez aqui existam algumas pessoas que já vieram de um outro casamento, um divórcio, talvez não conheciam Jesus, chegaram para cá, ou tiveram alguma decepção amorosa, situações crônicas, aí a gente entende, compreende, irmãos. Mas lembre-se, aqui é um retiro de casais, nós precisamos exaltar o matrimônio e o casamento, amém? Não se constranja se você já veio numa situação assim, de segundo, talvez terceiro casamento, onde houve decepções no passado. A gente não está julgando você, nem condenando de maneira nenhuma. Estamos olhando com graça, com amor, com apreço para a sua vida e te incentivando nessa relação que você está atualmente.
que você invista nesse casamento, seja abençoado, e a partir desse casamento, realmente não aconteça divórcios, decepções, frustrações e problemas familiares, tá bom? Então, por favor, não fique com raiva do pastor Giovanni. Nosso objetivo aqui é fortalecer os casamentos em que você está agora, o estado que você está agora. Nós cremos que Deus, aqueles que ainda não partiram com o segundo, terceiro casamento, melhor ainda, vão permanecer no primeiro, em nome de Jesus. Amém? Amém. Mas aqueles que às vezes vieram, né, ao reino de Deus nessa condição, também não se constranjam. Nós sabemos que às vezes acontecem, né, situações assim, mas nós queremos exaltar a família, investir nos matrimônios e entender que o casamento, ele foi feito por Deus para ser indissolúvel, abençoado e realmente ser um casamento tremendo. Hoje nós vivemos uma cultura do divórcio, sim ou não, irmãos? O casamento está banalizado, sim ou não? Hoje, por motivo mais fútil que seja, as pessoas estão se separando. Isso fala dessa cultura pós-moderna, uma cultura de divórcio, uma cultura que não é mais uma cultura de casamento, de família, de valores e coisas nesse sentido, que é a cultura do divórcio. O divórcio passa a ser a principal forma de resolver os problemas conjugais, e não é assim que a Bíblia ensina. O divórcio é talvez a última alternativa numa situação crônica do casal, mas não é a primeira alternativa, como essa cultura atual, a sociedade hoje vê. Por qualquer motivo fútil, sai chutando balde, né? Às vezes nem se separa no papel, já sai com outra pessoa. Tem que tomar cuidado com isso, gente. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Hoje, infelizmente, o divórcio passa a ser a principal forma de resolver problemas conjugais, e nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que um casal com problema pode ser restaurado e transformado pelo poder de Deus. Amém? Quem crê nisso? Amém. Sim, pode. Sim, pode. Nós temos visto milagres tremendos de Deus na vida de casais que se quebrantam na presença de Deus, reconhecem as suas falhas e realmente alinham seus corações aos princípios e valores do reino de Deus, e aí são transformados e abençoados. O critério dessa cultura de divórcio está cada vez mais baixo para acabar no casamento. Infelizmente é assim que está hoje em dia. A facilitação legal para o divórcio também tem facilitado essa cultura anti-matrimônio, anti-família, anti-casamento. E as leis unilaterais de divórcio, chamadas nos Estados Unidos de divórcio no fault, significa sem culpa, tratando de maneira leviana algo que é tão dolorido, tão complexo, tão complicado, que envolve crianças, que envolve duas vidas que estão juntos. Então nós temos que cuidar com tudo isso em nome de Jesus e lutar pelos casamentos. Cada vez mais as políticas sociais que nós vemos, né, principalmente agora na era esquerdista aí, terrível, vermelha, nós vemos políticas sociais que enfraquecem e desmoralizam o casamento, os valores da família, a família tradicional. Sim ou não, irmãos? Sim, infelizmente, leis que favorecem o divórcio, a separação por motivos fúteis e banalização do casamento, do relacionamento homem e mulher, relativando até isso, né? E abrindo portas aí para toda sorte de confusão a nível de família. Nós precisamos confrontar essa cultura de divórcio. Ela tem se difundido através de enganos da mente, que a Bíblia chama de sofismas, e diferentes mitos que precisam ruir, precisam cair no nome do Senhor Jesus. Mas quais são esses mitos? Nós vamos falar um pouco sobre os mitos acerca do divórcio. Talvez você tenha dentro de você alguns enganos que o inimigo tem enxertado, implantado, talvez chegado aqui nesse retiro, com esses enganos, com essas mentiras no seu coração. Isso tem fragilizado o seu casamento, a sua família, a sua situação conjugal. Nós queremos quebrar esses mitos, queremos quebrar esses enganos dentro do seu coração, dentro da sua mente, para que você entenda o valor da família, para que você saia daqui bem-aventurado, para que você saia daqui abençoado no nome de Jesus. Amém? Quais são os mitos acerca do divórcio? Você pode escrever aí, por isso que a gente botou na projeção. Primeiro mito é esse aqui: o divórcio
é a melhor solução para resolver os conflitos impostos por um relacionamento conflituoso. Geralmente é o que o diabo quer que você pense diante de uma confusão conjugal. Que a saída seja o divórcio, que a saída seja a separação. Querido, isso é um mito, é um engano do inimigo que quer destruir o teu casamento, que quer destruir a tua família. Eles usam frases do tipo assim: o divórcio traz felicidade. Tem pessoa que pensa nisso. Divórcio, querido, não traz felicidade, pelo contrário, traz muita dificuldade, dor. Quem já passou por isso sabe o que nós estamos falando. E tem gente ainda que pensa assim, que o divórcio vai trazer felicidade. Não. E às vezes vem com essa mentalidade também: tem o direito de ser feliz. Em vez de resolver os problemas, os conflitos, ele já quer sair das situações e não encarar os seus gigantes, os erros, as falhas, as suas responsabilidades. Preste atenção nisso. Essas duas frases são muito comuns nós ouvirmos no gabinete pastoral. Pastor, eu quero me divorciar porque eu tenho direito de ser feliz. Pastor, eu quero me separar porque eu tenho direito de ser feliz. Irmãos, tome cuidado. Você nunca vai ser feliz ferindo princípios, arrebentando com seus valores, ferindo caráter, ferindo compromissos assumidos com a pessoa que está do seu lado. Preste atenção nesses detalhes e não caia nesse engodo, nesse engano do inimigo. Olha outro engano, né? A busca da felicidade é o que as pessoas buscam hoje, sacrificando responsabilidades. Nunca termina bem, gente. Presta atenção nessa frase. A busca de uma felicidade, sacrificando responsabilidades, nunca termina bem. É o que mais nós vemos hoje. Sim ou não, irmãos? Pessoas largando o casamento, largando família, em busca de prazeres, em busca de uma felicidade, entre aspas, se arrebentando e arrebentando pequenas civilizações que são os nossos filhos, as nossas gerações, aqueles que vêm depois de nós, o nosso legado. Isso nunca termina bem quando você sacrifica as suas responsabilidades. Essa é a forma mais errada de tentar alcançar a realização. Isso aqui é estimativa, é uma pesquisa científica feita por Wade e Gallagher da Universidade de Harvard no ano 2000. 75%, querido, dos segundo casamentos terminam em um novo divórcio. Presta atenção. 75% dos segundo casamentos terminam num novo divórcio. Pesquisa científica. Claro que talvez aqui no nosso contexto brasileiro seja um pouco diferente, mas no contexto americano é isso que acontece. Preste atenção. Segundo mito, segundo engano que as pessoas pensam acerca do casamento e acerca do matrimônio, acerca do divórcio. Os divórcios são causados por situações extremas, onde uma recuperação do relacionamento tornou-se inviável. Pastor, não tem mais jeito mesmo, o melhor é o divórcio. Como eu já ouvi isso no gabinete pastoral. E é assim que muitas pessoas pensam. Muitos acreditam que o divórcio é a melhor forma de saírem de um relacionamento desgastante ou aparentemente destrutivo. Mas nós estamos vendo aqui, baseado em pesquisas científicas, e a Bíblia também diz isso, o divórcio não é a solução. A solução é resolver conflitos, é encarar os problemas e assumir responsabilidades. Olha só, menos de 1/3 acontecem por realmente causas justificáveis, como por exemplo um abuso, negligências crônicas ou brigas realmente violentas. 1/3 só dos divórcios acontecem tendo como causa uma causa realmente gravíssima do ponto de vista moral e espiritual. A maioria deles, 2/3, é por motivo fútil e banal. Porque ela não fritou o ovo do jeito que eu gosto. Porque ele não gosta quando de moto. Irmãos, hoje o que mais nós vemos é isso. Motivos banais, fúteis,
que tem levado os casais à separação e ao divórcio. Mais de 60% acabam por causa de solidão, enfado ou ressentimentos ocultos. Presta atenção. Coisas mal resolvidas dentro da alma, dentro do coração. Que às vezes vocês não estão dando conta sozinhos, queridos, mas nós estamos aqui para ajudá-los. Estão lá os gabinetes pastorais para auxiliá-los dentro daquilo que vocês não derem conta. É claro que é necessário que cada casal aprenda a resolver os seus conflitos e os seus problemas. Amém? E não tudo tem que pedir ajuda do pastor. Mas, queridos, quando vocês não estiverem dando conta de alguma situação, tanto internamente dentro de vocês, como também como casal, como família, busque ajuda. Não tem nada de errado. Eu já busquei ajuda diante de uma dificuldade. Certa vez, há muitos anos atrás, nós, eu e a sua, a gente não estava se entendendo dentro de uma situação. Nós buscamos a ajuda do nosso pastor. E foi uma bênção. Amém? Amém? Buscar ajuda é algo heróico, é algo maravilhoso. Porque senão, infelizmente, o inimigo pode se infiltrar de maneira interna ou externa. E pode, infelizmente, destruir muitos casamentos. A maioria dos divórcios poderiam ser facilmente evitados. Porém, são a saída mais fácil no mundo ocidental. Você vê que no mundo oriental é bem diferente. Principalmente Japão, Coreia, área do Oriente, a família é muito mais valorizada. Os laços, os compromissos, a palavra liberada, tem um valor muito mais forte no mundo oriental do que no mundo ocidental. Sim ou não, irmãos? Muito mais. E nós temos que aprender com eles com relação a isso. Hoje, as pessoas querem a saída mais fácil e não a melhor saída. Nem sempre a saída mais fácil, nem sempre não, nunca a saída mais fácil é a melhor saída para mim e para você. Preste atenção com relação a isso. Terceiro mito, irmãos, esteja anotando isso, é muito importante, até para poder ajudar as pessoas. E a gente pode disponibilizar também esse PowerPoint para você. A separação, tem gente que pensa assim, a separação vai ser terapêutica, vai promover cura, e é até necessária, pastor. Isso é um mito, é um engano, é um erro, pensar assim. Olha só, em raríssimos casos, isso até pode ser verdade, mas a curto prazo pode gerar muita frustração e desgosto a longo prazo na vida das pessoas. Preste atenção nisso aqui. Fugir de uma situação jamais será mais sadio que enfrentá-la, irmãos, de forma correta e com ajuda apropriada. E nós que somos cristãos, irmãos, nós temos a ajuda maravilhosa de Deus, do Espírito Santo. Nós não temos autoajuda, nós temos ajuda do alto. E além disso, nós temos ajuda de irmãos preciosos, de líderes espirituais, de conselheiros cristãos, de psicólogos cristãos, de pessoas que querem te ajudar no momento difícil de luta que talvez você esteja enfrentando. Fugir de uma situação jamais será mais sadio que enfrentá-la de forma correta e com ajuda apropriada. Irmão, presta atenção, olhe para mim aqui, preste muita atenção. Se você fugir de um problema hoje, aqui, agora, esse problema vai te pegar lá na frente. Fugir de problemas não resolve o problema. Ele só tarda ainda mais um problema e torna esse problema como uma bola de neve, ainda maior e mais crônico. Por isso nós temos que enfrentar os gigantes dentro de nós, os gigantes que se levantam contra o nosso casamento, e precisamos enfrentar os problemas com a ajuda de Deus e com o apoio de irmãos maduros, abençoados que estão ali para nos ajudar. Muitos acham que o divórcio vai me curar. Olha só, fará com que me sinta melhor. É o que muitos pensam. Que separar, e pensam assim, o divórcio vai me curar, fará com que me sinta melhor. Presta atenção, separar é adiar o problema, construindo ainda uma ferida ainda maior. Separação causa uma ferida, gente.
Pode ver até nos relacionamentos, nas amizades, nos relacionamentos familiares. Sim ou não? Quando você se separa de alguém por alguma situação mal resolvida, aquilo não se cura com o tempo. Pelo contrário, precisa ser resolvido. E se não resolver, aquela ferida só vai crescendo dentro de você. Só vai crescendo. Separação não é terapêutico. Divórcio não vai te curar. E nem vai fazer com que você se sinta melhor. Pelo contrário, uma ferida que às vezes vai se abrindo ainda mais. E só com a ajuda de Deus é capaz de se restaurar essas feridas interiores causadas por um divórcio, por uma separação. É claro que é possível essa restauração. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Deus tem sempre um plano para aqueles que saem do plano de Deus. Se nós nos arrependermos, nos alinharmos com o céu, Deus tem sempre um segundo plano para aqueles que saem fora do plano de Deus. Ele é capaz de restaurar o homem das mais terríveis dificuldades que talvez eu e você venhamos a enfrentar. Quarto mito, esse aqui é o mais comum talvez, presta atenção: a fidelidade conjugal restringe a felicidade sexual. É o que muitos pensam. Esse negócio de casar, daí eu só vou poder ter relação com uma mulher só. Isso é muito monótono, isso é muito chato. Eu quero ter vários parceiros, eu quero ter vários relacionamentos sexuais. É o mundo nosso hoje. Sim ou não, irmãos? Você vê a dificuldade dos jovens hoje para assumirem compromissos, para honrarem votos, para se casarem. Parece que cada vez mais está mais tardio o casamento dos jovens hoje, porque eles querem viver uma vida desgovernada, uma vida sem compromisso, uma vida que muitos deles pensam assim: a fidelidade conjugal restringe a felicidade sexual. Irmãos, isso é uma grande mentira de Satanás. A Bíblia diz no livro de Provérbios: deleita-te na mulher da tua mocidade. Amém? É possível haver deleite, prazer sexual, felicidade plena, real, palpável, concreta e verdadeira dentro de uma relação conjugal. E é só ali que existe uma relação sexual saudável, sem culpa, sem peso na consciência, com o coração leve, sabendo que Deus está ali com as suas mãos abençoando. Essa que é a ceia do Senhor do casamento, a relação sexual, a intimidade do casal. Amém? A grande sobremesa da família, do casamento, é o quê? A intimidade do casal. E o diabo sabe disso. Por isso que ele quer jogar para fora, o homem para fora, a mulher para fora, e mostrar, ensinar que a grama do vizinho é mais verde que a nossa, que a mulher do próximo, o homem do próximo é mais bonito, é mais apetitosa do que o nosso cônjuge. Tome cuidado com isso, é uma grande mentira de Satanás. A mídia tem ensinado isso, que manter-se no casamento seria sinônimo de monotonia sexual. Esse negócio de casar. Mas essa não é uma constatação verídica, é um engano de Satanás. Aqueles que têm apostado na liberdade sexual como receita da felicidade têm batido com a cara na frustração. Presta atenção, gente: frustração, neuroses, colapso mental e psicológico e culpas terríveis dentro de si. Irmãos, eu fui pastor por 20 anos de jovens. O que eu mais vi foi isso aqui: jovens frustrados, jovens com neuroses terríveis psicológicas, às vezes até transtornos neurológicos terríveis, e culpa em cima de culpa, porque a mídia tem ensinado isso, e muitos têm caído nessa lorota, nesse engano, nessa mentira de achar que a liberdade sexual é que vai trazer a verdadeira felicidade. Isso é um grande engano, engodo de Satanás. Você pode ser feliz no seu casamento. Amém? Segura na mãozinha do seu cônjuge, olhe para ele e fala assim: nós vamos
pela graça de Deus, com a ajuda um do outro e no poder do Espírito Santo, sermos felizes na nossa intimidade, no nosso casamento, para a glória de Deus. Olha o que gera quem sai fora desse projeto de Deus: frustração, neuroses e culpas. É o que mais nós vemos hoje na meninada, na molecada, e até em homens e mulheres que abandonam seus lares, suas famílias, nessa tal, entre aspas, liberdade sexual. São as pessoas que mais sofrem, gente. Isso aqui é um dado, é uma constatação. Nós temos aqui médicos, nós temos psicólogos aqui que poderiam avalizar isso que nós estamos falando. Isso aqui são dados científicos. Se pesquisar na internet, você vai ver tudo isso que nós estamos falando, e o que a palavra de Deus já dizia há 2000 e poucos anos atrás, gente. São as pessoas hoje que mais sofrem perturbações sexuais, espirituais, e lotam clínicas psicológicas e psiquiátricas. Pessoas que estão na busca, entre aspas, de liberdade sexual, e que pensam que o casamento vai ser monotonia na área da intimidade e na área da sexualidade. Infelizmente, o sonho do prazer ao preço da imoralidade, irmãos, transforma-se rapidamente em um pesadelo real. Vou repetir: o sonho do prazer ao preço da imoralidade transforma-se rapidamente em pesadelo real. E como é que eles fogem? Quando bate a frustração, quando bate a culpa, quando bate essas neuroses. Nós vemos hoje uma geração de jovens, eu pude constatar antes de 20 anos cuidando de jovens, fogem para as drogas, fogem para a bebedice, fogem às vezes até para o suicídio, porque não resolvem os seus problemas, não se alinham com o céu, não assumem responsabilidades e desonram muitas vezes aquilo que a palavra de Deus já disse. Amém? Vou repetir: o sonho do prazer ao preço da imoralidade transforma-se rapidamente num pesadelo real. Está aí as medicações para tudo quanto é lado, tarja preta. Você vê aí hoje uma geração debaixo das drogas terríveis, LSD, cocaína, maconha, nem se diz, a erva brava. Homens casados. Uma das coisas que mais me impressionou no mestrado que eu fiz recentemente foi ver um professor com doutorado na USP entrando dentro da sala dos meus colegas de mestrado, levando maconha para fumar maconha ali. Um professor casado com 2 filhos, indo na casa dos meninos para se drogar. Eu falei: cara, como é que você faz um negócio desse? Você é professor de literatura numa grande universidade, você está aqui se drogando com a molecada? Um pai de família com 2 filhos, a mulher que nem sabe disso, fumando maconha junto com a meninada. É o que nós temos visto hoje, infelizmente. Mas Jesus está aqui para restaurar todas as coisas. Amém? Vocês creem que Jesus tem poder para restaurar nossas sociedades, para abençoar as nossas famílias, queridos? Quinto mito: filhos de pais divorciados sofrem apenas na infância. Muitos pensam assim: posso me separar, divorciar, que os meus filhos só vão sofrer enquanto são pequenininhos. Irmãos, as pesquisas relatam que não é bem assim. Eles vão crescendo e muitos deles acabam sofrendo também, mesmo com idade já avançada. Você já pensou? Você já pensou no impacto, irmão? Presta atenção, que um divórcio causa no coração dos seus filhos? Presta atenção nessa frase. Será que você já pensou no impacto
que um divórcio causa no coração do seu filho. Nós temos que pensar nisso e não tomar decisões precipitadas, loucas, desvairadas, sem pensar, como a gente vê hoje, irmãos. Casais que não estão nem aí para os filhos, casais que chutam o balde por qualquer motivo fútil e banal, sem pensar nas consequências psicológicas, espirituais, dificuldades que essa criança vai enfrentar ao longo de toda uma história de vida, irmãos. Talvez existam pessoas aqui que passaram já por isso, na sua família, no seu contexto familiar, e sofreram ao longo dos anos essa dificuldade. Daí mais do que nunca nós precisamos pensar nisso. O que um divórcio causa no coração dos filhos? Irmãos, presta atenção, os filhos perdem com o divórcio o referencial estabelecido pelo relacionamento conjugal. A estabilidade do seu casamento consolida a estabilidade emocional dos seus filhos. Presta atenção nisso que nós estamos falando. O seu casamento vai refletir na vida dos seus filhos. Casamentos instáveis vai gerar filhos instáveis. Casamentos consolidados, estáveis, abençoados, os filhos serão abençoados. Isso pode ser devastador na infância de uma criança. Nós vamos trazer alguns dados para você ver que isso é uma realidade. Esse mesmo juiz norte-americano, o Allison, ele diz assim: é na idade adulta que os filhos do divórcio sofrem ainda mais. Presta atenção. Dificulta cruelmente quando eles saem em busca de amor, intimidade sexual e compromisso com a futura família que ele vai formar. Quantos e quantos jovens hoje têm dificuldade de se relacionar de maneira saudável, no namoro, noivado e casamento, porque às vezes os pais lá atrás não pensaram, chutaram o balde, sem pensar nas consequências do coraçãozinho dos seus filhos. Vocês estão entendendo, irmãos, o que nós estamos falando? São dados, são constatações sociológicas, são pesquisas científicas que nos alertam sobre essas situações. As crianças sofrem com medo de terem o mesmo destino de seus pais. Talvez você que está aqui nessa manhã, você tenha sofrido isso ao longo da sua história. Um medo, seus pais se divorciaram, se separaram, e você sofre até hoje esse medo desse ciclo se repetir na sua geração, na sua vida. Medo de ter o mesmo destino dos seus pais. Isso acaba gerando no coraçãozinho das crianças, que vão se tornando adultas, insegurança, desconfiança, autorrejeição. Uma vez eu atendi uma adolescente que se mutilava. Aí fomos analisar a história, a vida daquela mocinha adolescente. É porque o casamento dos seus pais era um colapso. Ela não se sentia amada pela sua mãe, não se sentia amada pelo seu pai, e uma maneira de chamar a atenção dos seus pais era cortando os seus próprios pulsos. Ela se machucava, ela se feria, ela se autopunia, se autorrejeitava, porque não se sentia amada. Era uma maneira de chamar a atenção dos pais: olhem para mim, olhem para a minha dor, olhem para o meu sofrimento, olhem para aquilo que eu estou vivendo. Não se importa somente com vocês, com seus problemas, com as suas dificuldades, mas olhem para mim. Era o clamor no coração daquela jovenzinha. Rebeldia e ódio, crianças com ódio dos pais. Queria te chamar a atenção, querido. Assista uma ministração minha que tem no canal PR Giovanni. Nós temos um canal no YouTube com mais de 1.100 pregações. Várias pregações da igreja, algumas pregações minhas. Tem uma muito importante para você assistir, você que é pai e mãe aqui. O ciclo da ferida é o nome. Satanás produz ferida no coração dos seus filhos, Os pais erram na paternidade, na maternidade, na criação dos seus filhos, ferem os seus filhos, e com a ferida dos seus filhos geram no coração dos seus filhos rebeldia, ódio
e ressentimento contra os pais, desonra contra os pais. E é tudo que o diabo quer, querido. Uma geração de filhos que desonram os pais e de pais que falham contra a sua paternidade com relação aos seus filhos. E aí Satanás perpetua ao longo das gerações feridas terríveis que se propagam no coração das crianças, das futuras gerações. Filhos com insegurança, filhos com desconfiança, filhos que não se aceitam, auto-rejeição, filhos com rebeldia, filhos com ódio. Irmão, presta atenção, olhe para mim. Às vezes a rebeldia do seu filho é um clamor por atenção sua, por amor incondicional da sua parte. Isso aí, quando eu ouvi, eu fiquei chocado. Mas é uma constatação que eu aprendi como pai. Às vezes a rebeldia do seu filho, se você vai com uma violência ainda maior, com uma situação ainda mais crônica por cima dele, em vez de resolver aquela situação que está acontecendo no coraçãozinho daquela criança, daquele jovem, daquele adolescente, em vez de resolver com amor, com disciplina e firmeza aquela situação crônica, você agrava ainda mais, porque às vezes age com violência, porque às vezes age com estupidez, com grosseria, com palavrão, com desonra, com maldição sobre a vida dos filhos. E às vezes a rebeldia do seu filho, presta atenção, irmãos, é um clamor, é um choro, é um pranto da alma deles por atenção sua como pai. Você está me entendendo? É duro de ouvir isso, mas é necessário. Nós estamos falando com todo amor e carinho do mundo, você que é pai aqui. Preste atenção na rebeldia do seu filho. Muitas vezes nós não estamos fazendo apologia à rebeldia. Rebeldia é ruim, é algo terrível, precisa ser consertado no coração dos nossos filhos, amém? Mas nós precisamos compreender o comportamento dos nossos filhos e observar que muitas vezes o comportamento errado do nosso filho, da nossa filha, reflete uma falha da nossa paternidade ou maternidade, uma falha nossa. E a gente quer culpar ele, mas não quer entender que ele é uma extensão de mim mesmo, que ele é um espelho de quem eu sou, pecador, que ele muitas vezes está refletindo aquilo que eu mesmo falhei, e que preciso me responsabilizar e modificar isso pela graça e no poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Sexto mito, já estamos encerrando aqui. Sexto mito: o divórcio é apenas uma questão religiosa. É muita gente fala isso nos dias de hoje. Esse negócio de divórcio foi uma coisa que a religião criou, mas que a sociedade moderna hoje, como eu ouvi isso, já está deixando de lado. Por isso nós vemos hoje, muitas pessoas se amontoando, se juntando, se amigando e não se casando, irmãos. Isso mostra a falência do princípio do matrimônio. Você que está nessa condição, querido, conserta essa situação diante de Deus, porque está errada. Eu tenho que falar isso com todo amor e carinho, não estou te condenando nem nada, mas a Bíblia diz que o casamento precisa ser estabelecido. Amém? Isso não é uma questão apenas religiosa, é uma questão sociológica. Os filhos estarão debaixo da proteção do pacto nupcial, do matrimonial. O compromisso e a honra de compromisso e lealdade entre vocês vai proteger e guardar as vossas crianças, e o seu casamento será protegido e guardado pelo poder de Deus. Olha o que diz esse juiz americano: divórcio não é uma questão religiosa, é uma questão social. Mais da metade dos casos criminais se originam de lares destruídos, gente. Mais da metade dos casos criminais se originam de lares destruídos. O maior índice de suicídios é de homens divorciados acima de 50 anos. Pesquisa científica. Homens divorciados acima de 50 anos têm altíssimo índice de suicídio, alto índice de depressão e alcoolismo entre mulheres divorciadas, gente.
presta atenção, altíssimo índice de alcoolismo e de depressão entre mulheres divorciadas. Prejudica também, o divórcio prejudica a saúde financeira, a separação, né? Isso tudo nós estamos falando por motivos fúteis, banais, como ensina essa sociedade pós-moderna. O divórcio prejudica a saúde financeira dos envolvidos e multiplica os gastos do governo, gente, com delinquência e saúde. Agrava, não só você, mas toda a sociedade. O governo também sofre com isso. Aumenta também a degradação moral e sexual da sociedade, o destroçamento da família. Crianças de pais divorciados, presta atenção, outra pesquisa científica, tem 12,4 vezes mais chances de virem a ser encarceradas. 12,4 vezes mais chances de virem a ser encarceradas. Não estou dizendo que isso vai acontecer com seu filho, você que veio para cá divorciado e tal. Por favor, irmãos, não se ofenda com isso. Em nome de Jesus não vai ser. Mas isso pode acontecer potencialmente a nível social. Pesquisa científica diz isso. E se você como pai e mãe não cuidar, como também pais e famílias normais, funcionais. Mas olha o índice como aumenta quando a família é disfuncional, quando os pais ali, né, vivem essa vida complicada a nível de compromisso, relacionamento e responsabilidade. Infelizmente, às vezes isso acontece. A taxa de desistência escolar é o dobro. É o dobro. 33 vezes mais chances de abuso, gente, se morar com o pai que não é biológico. Voltando a dizer, não estou dizendo que isso vai acontecer. Por favor, não me interprete equivocadamente, mas pesquisas científicas dizem que existem 33 vezes mais chances de acontecerem abusos quando moram com o pai que não é biológico. Principalmente no caso de meninas, gente. Principalmente no caso de meninas. Sétimo mito: meu casamento não foi a vontade de Deus. É o último que nós vamos falar. Tem muita gente que pensa assim: ah, meu casamento não foi a vontade de Deus. Ah, não foi, irmão? É isso que o diabo quer que você pense. Que o seu casamento foi vontade do homem, você estava bêbado no dia, né? Ah, você foi lá, teve relação e aí gerou uma criança e teve que casar porque o pai dela obrigou. Irmão, o diabo quer que você pense assim. É o sétimo mito acerca do divórcio e do casamento. É isso: meu casamento não foi a vontade de Deus. Tem muita gente dentro das igrejas que pensa assim. Irmãos, como eu já ouvi isso no gabinete, o pastor Paulo está aqui também, é uma constatação. Ah, pastor, eu não estava bem naquele dia. Será que foi vontade de Deus? Ou seja, elas pensam assim. Presta atenção no que nós vamos falar. Irmãos, após a concretização do casamento, se antes esse relacionamento não era da vontade de Deus, após o casamento, ele passou a ser. Olha o que a Bíblia diz: a aliança deve ser honrada. Fala comigo: a aliança deve ser honrada. Segura na mão do seu cônjuge comigo, olha para ele e fala: a nossa aliança, pela graça de Deus e no poder do Espírito Santo, será honrada. A aliança deve ser honrada. Olha o que diz a Bíblia em Eclesiastes 5,4: irmãos, cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Aqui voto não é no sentido de ir lá votar na eleição, é de assumir um compromisso, uma aliança, estabelecer um compromisso, uma aliança com outra pessoa. Isso é muito sério diante de Deus. A palavra liberada tem um peso no mundo espiritual. Deus leva a sério, está lá em Malaquias. O dia que você fez um juramento e aquela aliança com a mulher da tua mocidade, diz a palavra de Deus, Deus foi testemunha, irmão. Os teus familiares foram testemunhos, os teus amigos foram testemunhos. O juiz ali, que fez teu casamento civil, também foi tua testemunha. E aquelas pessoas que você mais amava, que você chamou de padrinho,
foram testemunhas do voto que você fez. A aliança deve ser honrada. Amém? Fala comigo, a nossa aliança precisa ser honrada. Quebre isso da sua mente. Esse mito, esse engano, esse engodo do inimigo que diz que o seu casamento não foi a vontade de Deus. Não, é a vontade de Deus. A partir do momento que você e ela decidiram, Deus honra essa decisão que vocês tomaram. E Deus espera que você honre com o seu caráter, com a sua integridade, a decisão que vocês tomaram. Todo casamento pode ser trabalhado, irmão. O casamento é a casa do oleiro. É Deus transformando os dois e produzindo resultados surpreendentes. Amém? Amém. É a casa do oleiro. Tem um teólogo cristão lá de Curitiba, amigo nosso. Ele diz assim, que quando você casa, Deus quebra os vasos. Amém? A Bíblia diz que nós somos vasos de barro, e dentro de nós está um tesouro tremendo, que é o Espírito Santo de Deus, a presença gloriosa do Senhor dentro de nós. Quando você casa, Deus quebra o vaso. Quando você tem filhos, Deus pisa nos cacos e termina de quebrantar você. Claro que todo quebrantamento dura a vida toda, mas quebra ainda mais através dos filhos. Quebra o teu eu, quebra o teu ego, quebra os teus achismos. Você aprende o que é amor sacrificial. Você aprende o que realmente é que o amor não busca os seus próprios interesses. A tua vida, a tua perspectiva é transformada, modifica. Ou então você vai ser um eterno crianção ou criançona pro resto da sua vida. Se você não permitir que através do teu casamento Deus te quebre, e quando surgir os filhos, Deus te pise nos cacos, para que através desses cacos um novo vaso seja restaurado, transformado e cheio da glória de Deus. Amém, amados? Amém. Todo casamento pode ser trabalhado. O casamento é a escola do caráter. O casamento nos refina. Ao mesmo tempo que revela o que há de pior em nós, também vai produzir o que há de melhor. Por isso nós precisamos da ajuda de Deus. Quantos querem a ajuda de Deus aí? Vamos ficar de pé. Dê a mão para o seu cônjuge aí. Vamos orar e pedir que Deus abençoe os nossos casamentos. Por favor, irmão, vou repetir de novo. Nós falamos aqui um pouco sobre divórcio. Então você que veio divorciado para cá, não se constranja. Nós não estamos julgando você. Nós estamos falando de novo. Porque tem gente às vezes que mal interpreta tudo que o pastor fala, sai daqui bravo. É tudo que o diabo quer, te tirar daqui. Que o inimigo te vira com alguma colocação aqui que te chocou, que Deus quis realmente chacoalhar você, e que você saia daqui e perca aquilo que Deus quer fazer na tua vida, no teu casamento. Queria que você ficasse de frente para o seu cônjuge agora, olhando para ele agora, olhando os olhos dele, porque os olhos são a janela da alma. Por favor, amados, não é hora de ironia, tá? É um momento sério diante de Deus. Queria que você olhasse dentro dos olhos dessa pessoa que Deus escolheu na história da sua vida para trabalhar o teu caráter, para te refinar. Não é hora de pisadinha, de palhaçadinha, é hora muito séria diante de Deus. Primeiro momento, queria que você pedisse perdão para essa pessoa com relação aos teus erros, falhas, pecados. A revolução de Deus começa com o reconhecimento das nossas falhas, do reconhecimento de que nós somos pecadores, que nós muitas vezes ferimos a outra pessoa, que machucamos, ofendemos às vezes, falamos o que não devia. Peça perdão agora. Eu quero te dar esse primeiro momento para que você, olhando nos olhos dessa pessoa linda e maravilhosa que Deus colocou na tua vida, que você peça perdão. O homem peça perdão e a mulher também peça perdão diante de Deus. Fala no fundo do seu coração, na janela da alma que são os olhos. Glória a Deus. Peça perdão por ela, teus erros, tuas falhas.
Às vezes que você foi omisso, talvez você não errou em ação, mas errou em omissão. Peça perdão agora. Jesus está disposto a te perdoar. A Bíblia diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda iniquidade. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho amado, nos purifica de todo o pecado. Agora, nesse segundo momento, antes de nós orarmos com você, eu queria que você, tanto o homem quanto a mulher, falasse o quão especial, o quão importante essa pessoa é para você. E o que você admira nela. A importância que ela tem no teu coração e quais são as características que você admira nessa pessoa, que você ama. Fala para ela o que você admira, o que você realmente tem como apreço, o que chama a tua atenção, quais são os valores dessa pessoa, o que te atraiu essa pessoa maravilhosa que Deus colocou na tua vida. Que o homem fale isso e que a mulher também fale para o homem isso. Eu admiro você por causa disso, eu amo você por causa disso. Fala para ela, olhando nos olhos, gente. Continue aí de frente, um para o outro. Se você já terminou de falar, fala bastante coisa, irmãos. Aproveita esse momento. Os nossos cônjuges têm tantas virtudes, tantas qualidades. Exalte as qualidades e as virtudes do seu cônjuge. Glória a Deus. Agora dá um abraço. Fica juntinho, abraçadinho dele, dela. Vai lá, fica abraçadinho. É tão importante esse momento. Glória a Deus. Segura aí, não solta. E se você ainda está falando, também não tem problema, mas fica abraçadinho. Ou no ombrinho, olhando no olho, declarando o teu amor, o teu apreço, o teu carinho, a tua afeição a essa pessoa maravilhosa que Deus colocou na tua vida. Casamento é um presente. A Bíblia diz que quem acha uma esposa recebe de Deus uma benevolência, um presente do céu. Que nós possamos olhar um para o outro como um presente de Deus, como um presente do céu. E os nossos filhos não como um problema, mas como herança do Senhor, como uma riqueza, o maior patrimônio que nós podemos deixar nessa terra é uma família para a glória de Deus. Não adianta você ter sucesso nas demais áreas se você fracassar na área familiar, querido. Tudo fracassou. Nenhum sucesso compensa o fracasso de uma família. Preste atenção nisso que nós estamos falando. Glória a Deus. E agora eu quero orar por você. Continue abraçadinho. Depois nós vamos dar um beijo Titanic, tá? Espera aí, segura a onda aí, os apressadinhos. Glória a Deus. Sofia, vem cá também. Minha mulher não para aí trabalhando. Glória a Deus. Fica aí abraçadinho, nós vamos orar por você. Senhor Jesus, nós queremos consagrar esse momento, ó Deus, na tua presença, Pai. Nós sabemos que não somos nós que fazemos, mas é o teu Espírito Santo, pela tua palavra, que produz as transformações necessárias na nossa família. Senhor, reconhecemos que somos pecadores. Se não for a tua graça, o teu poder, a tua misericórdia sobre nós, estaríamos perdidos. O nosso casamento falido, a nossa família destroçada. Mas se estamos de pé, se temos uma família fruto da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor, do teu apreço, do teu carinho, Pai, conosco, nos dando essa pessoa tão especial, tão maravilhosa, que nos aguentou, que nos amou, que nos aceitou, ó Deus, e que está disposta a caminhar conosco neste dia e por toda a nossa vida. Senhor, abençoe os casamentos. Senhor, nos ajuda diante dos desafios e dos problemas da vida, Pai. Senhor, em nome de Jesus, protege e guarda os nossos filhos, ó Deus, desse mundo voraz, dessa sociedade ante Deus, desse mundo, ó Deus, que quer destroçar a família. Nós queremos lutar pela família.
Nós queremos lutar pelo nosso casamento e ajudar outros casamentos, ó Deus, a consolidarem as suas vidas na presença do Senhor. Pai, estabelece uma igreja forte, com famílias fortes, com casamentos fortes, com filhos abençoados para a glória de Deus. Senhor, abençoe cada vida, Deus, naquilo que nós erramos, falhamos no passado. Senhor, passa o teu sangue precioso e nos purifica, nos dá uma nova chance. Se erramos no passado, nós queremos acertar a partir de hoje, no nome de Jesus. Nos dá força moral para isso, nos dá, ó Deus, poder de decisão e unção e graça para sermos melhores a cada dia, melhores cônjuges, melhores pais, melhores filhos com relação aos nossos pais, melhores familiares, ó Deus, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Agora, o momento do beijo que está aí. Duvido, quero ver. Eita coisa linda. Calma que depois tem lá. Glória a Deus. Amém, amados? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus?